Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos, começando o mês de agosto, que não tem nada de desgosto, que é só coisa boa. Dizem que agosto é o mês que dura 55 dias, né? Mas não é não, passa e tem muita coisa bonita acontecendo nesse mês. Então, bem-vindo ao mês de agosto, junto com a gente, vamos começar a nossa partilha. Laura Beatriz, agosto tem muita coisa bonita, né? Então não tem nada de desgosto, não. E uma delas é o seu aniversário. Pois Parabéns! É, obrigado, é hoje. Louvado seja Deus. Peço a cada irmão e irmã uma Ave Maria para o Padre Antônio. Hoje, 2 de agosto, aniversário dele. Para ver se Deus dá um jeito, é isso aí. Mas olha, agosto tem muita... Bom, primeiro, tem uma das festas que eu mais gosto na vida, que é a Assunção de Nossa Senhora, né, dia 15 de agosto, mas no Brasil é postergada para o domingo seguinte, né? Praticamente para o terceiro domingo sempre. Tem santos lindos no mês de agosto, né? São Maximiliano Kolbe. Que o senhor ama. Eu gosto muito. Padre Antônio, eu amo a festa da Transfiguração. Amo, 6 de agosto, é verdade. Amo. E tem tanta coisa bonita. Durante o mês a gente vai lembrando de algumas dessas coisas. Mas agosto no Brasil também é um mês dedicado às vocações. É tão bonito isso, né, Padre Antônio? Pois é, temos que valorizar, né, o chamado que Deus faz para cada um de nós, né? E pedir ao Senhor que envie, de modo especial, vocações ao sacerdócio, à vida religiosa. Jesus atrelou isso às orações da igreja, né? Pedir ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, ele atrelou, não tem jeito. Vai haver operários se a igreja pedir, né? Então, agosto, de modo particular, eu acho que em todas as paróquias, todo mundo é bem consciente disso, de que se é verdade que a gente deve pedir ao longo de todo o ano, mas ainda nesse mês, a gente deve suplicar ao Senhor que envie operários para cuidar da colheita, né? Dessa colheita de gente que Jesus deseja fazer, né? E o primeiro domingo do mês de agosto, normalmente é dedicado a contemplar a vocação ao sacerdócio e a rezar pelas vocações à vida sacerdotal, né? O segundo domingo a gente reza pelos pais, né? Pelos aqueles que receberam de Deus a vocação a gerar vida, né? O terceiro domingo a gente ora pedindo ao Senhor pelas vocações religiosas, né? Aqueles que fazendo votos de pobreza, castidade, obediência, se entregam de corpo e alma, né, à missão na igreja. E o quarto domingo é uma lembrança da vocação de todos os batizados à santidade e à missão. O pessoal costuma chamar de dia do leigo. Eu não sei se é uma palavra muito boa, porque na verdade não é uma questão de ser leigo ou não leigo, é uma questão de ser batizado. Então, dia do catequista. Todo aquele que é batizado é convocado pelo Senhor a primeiro tornar-se santo. E então santificar o mundo com o seu apostolado, com o seu testemunho. Então, é para todo mundo, né? O chamado de todos nós, né? Então, acho que a gente podia aproveitar o primeiro domingo aí de agosto, que já vai chegando, e começar então o nosso mês compartilhando um pouquinho sobre a vocação à vida sacerdotal. Eu sei lá o que passa na cabeça de vocês quando a gente fala desse assunto. Não sei, chuta a bola aí, Laura, vamos começar. Padre Antônio, o primeiro pensamento que me vem, a delicadeza de São João Paulo II, que todas as quintas-feiras santas, que na verdade é o dia do padre, né? Quinta-feira Santa, ele escrevia uma mensagem, cartas maravilhosas. Desculpe a minha bobeira, Padre Antônio, eu não sei se o Papa Francisco mantém, agora não me ocorreu, não tenho certeza disso, mas tenho certeza que São João Paulo II, até a última quinta-feira que ele estava já, talvez uma semana antes de falecer, ele escreveu uma carta. Então, toda essa delicadeza, esse amor, esse empenho, esse zelo com os sacerdotes, pelos sacerdotes, e cartas assim maravilhosas. Eu sinto aí um zelo do próprio Pai do céu
com os seus amados sacerdotes, assim, e ensinando a nós leigos e leigas esse olhar para o sacerdote, que é nos corrigindo de toda exagero para cá ou para lá, né? Que às vezes acontece isso, né? Um exagero um pouco esquisito de exagero, ou o contrário. Então, nos ensinando a olhar para o sacerdote com reverência. Essa palavra que as pessoas hoje parece que não gostam dela. Que bom que ela está sendo resgatada. Acho importante, né? Não apenas usar essa palavra quando se fala de rei e rainha, mas então eu sinto isso, né? Que em cada carta que São João Paulo II, ele despertava em nós uma reverência respeitosa, amorosa, não uma reverência mas uma reverência pelo sacerdote. Isso, para mim, assim, é algo muito importante. A gente vive isso aqui na comunidade Bom Pastor. Os sacerdotes dizem para a gente que a gente vive isso aqui. Que bom, graças a Deus, né? E era bom que a gente pudesse ver isso em toda a igreja, né? Essa reverência. Às vezes, eu me ressinto, Padre Antônio, quando eu não percebo, quando eu sinto uma irreverência, uma falta de... Porque o padre falou uma coisa que talvez a pessoa não gostou muito, ou até mesmo por ter falado algo que não caiu bem, que isso pode acontecer com qualquer um de nós, e aí ouvir comentários dentro da própria igreja, né, e desrespeitosos ao sacerdote. Eu sinto que isso entristece o coração de Jesus. Fere, né? Bom, Jesus fica ferido quando a gente fala mal de qualquer pessoa, mas de uma forma especial eu sinto que fere o coração de Jesus. Sinto mesmo, Padre Antônio, quando a gente, assim, fala, né, sem pensar mal de um sacerdote. Eu acho que esses dois erros de perspectiva que você colocou, né, o de mais e o de menos, com relação à figura do padre, né, esses dois erros eles acontecem no fundo por um mesmo motivo. Quando a pessoa do padre não é vista em relação com Jesus. E quando o sacerdócio do padre não é visto como uma expressão, que é a única coisa que do sacerdócio de Jesus. E aí, quando a gente perde isso de vista, e a gente pode perder isso de vista, obviamente, sem ter muita consciência, ninguém perde isso de vista falando disso, a gente perde aqui dentro, né? Duas coisas podem acontecer que são igualmente ruins. A gente imaginar o padre como alguém do qual a gente deve ser fã. Então, eu sou fã do padre fulano, eu sou fã. Bom, eu gosto do jeito do padre, eu gosto do modo como ele fala, eu gosto do tipo de temperamento que ele tem, fala mais ao meu. Certo, mas isso com relação ao ministério do padre, não vai aumentar nem diminuir nada. E pode ser perigoso no sentido de que pode criar dentro de mim uma simpatia humana, umas expectativas até exageradas, um tipo de visão idealizada, e isso tudo é muito ruim. Então, é o erro para mais, né? Então, a gente não tem mais a visão do sacerdócio de Cristo no padre, mas a gente tem a visão da figura humana dele, como ele é homem como todos os outros, de carne e osso, normal, real, deve ter alguns defeitos e várias qualidades, né? E aí a gente acaba colocando isso tudo mais em evidência, né? Bom, se eu não vejo o padre como o que ele deve ser, como o que ele se propôs a ser quando aceitou o chamado de Deus, que é ser um sinal que aponta para Cristo, eu estou falsificando a própria missão dele na minha vida e não estou percebendo isso, né?
E possivelmente vou criar umas fantasias e vou colocar lá em cima. E vou ser fã, vou botar no Instagram, né, o grupo Fãs do Padre. Eu não sei se algum padre gosta, mas eu acho lamentável, né? Porque as pessoas se grudam na gente nesse sentido de um modo que não é bom para elas, não é bom para a gente, não é bom para nada, não é para ninguém. Então, primeira coisa, né? O segundo erro, eu acho que é um pouco também devido a essa falta de lembrança de que o padre ele só pode ser bem entendido, né, no lugar que ele tem na vida da gente em relação com o sacerdócio de Cristo, que é você apagar isso, então ao invés de colocar lá em cima, jogar lá embaixo, né? Então achar que o padre, no fundo, mas o padre é um homem, óbvio, né? Nunca vi nenhum anjo ser ordenado em lugar nenhum, né? E isso então significa que o padre pode tudo. O padre, a gente vai querer que o padre fale de tudo, a gente vai querer que ele se comporte como, entre aspas, todo mundo, né? E aí a gente puxa para baixo e perde de vista que ele deve apontar para algo que é maior do que ele. E aí temos outro problema, né? Que é o pessoal que acha que o padre deve ser, sei lá, né? Um líder político, um líder, como é que a gente poderia chamar isso, né? Um animador de coisas a fazer. O padre, nosso padre é legal, por quê? Não, porque ele é festeiro. E aí, o padre, eu já vi ele até beber uma cerveja. Uns comentários tão bobocas, né? Enfim, então, tanto um erro quanto o outro, puxar a pessoa, a figura do padre, lá para as alturas, né? Ou puxá-la demais para baixo, né? Como que esperando dele tudo ou não esperando dele nada, na verdade significa que a gente perdeu a perspectiva, né? De que ele está em relação com Jesus Cristo, né? Ele não substitui Jesus Cristo, e alguém que imagina isso não entendeu o que deve ser um padre, né? Ele não é substituto de Cristo, né? Ele é outro Cristo, como a igreja fala, mas não como se substituísse Cristo, né? E por outro lado, ele tem que apontar para Cristo. Ele não pode ser só um líder ou alguém maneiro e por aí vai, né? Alguém moderno. Eu gosto do padre porque o padre fulano é moderno. O que significa isso? Nada, né? Porque isso não coloca o padre em relação com Jesus em nada, porque esse critério de moderno não tem a ver com Cristo, não tem como o critério de antigo também não tem. Então, eu acho que no fundo, quando a gente perde isso, né, esse homem, na minha vida, tem que apontar para Cristo. Através dele eu devo olhar mais longe do que ele, eu devo olhar para Cristo, né? Eu devo aproveitar dele o que ele pode fazer por mim, me levando a Cristo. Se a gente perde isso, ou a gente vira fã de padre, né? E é péssimo, porque um padre cercado de fãs, ele está a um passo de se perder. Ou então a gente vira alguém que acha que o padre tem que ser julgado por critérios que não tem nada a ver com Jesus, né? Ou então que ele é simplesmente um como o outro qualquer. Ele é um ser humano exatamente como todos os outros. Agora, ele tem um chamado que vai além disso, né? Então ele representa, ele manifesta algo que vai além daquilo que é uma perspectiva meramente humana. Então, se eu perco isso de vista, de alguma dessas duas formas, acabou. Eu vou embolar a figura do padre com um monte de outras coisas que eu tenho na minha cachola, né? E aí, obviamente, em algum momento isso vai virar decepção, né? Porque eu estou botando ele num lugar que não é dele. E aí, como é um líder espiritual, né? Uma pessoa que fala com uma certa autoridade a vida de quem é crente, de quem é cristão, essa decepção possivelmente vai ser uma decepção muito dura, né? Uma coisa é você se decepcionar com uma pessoa que você nunca viu e cuja opinião não fala muito a você. Outra coisa é você se decepcionar com alguém que é seu líder espiritual. Isso é um tombão, né? E para muitas pessoas, infelizmente, foi algo traumático em algum momento da vida. Fazer o quê, né? Mas vamos botar o padre de fato onde ele está, as coisas começam a ficar um pouco menos pesadas, né? Pois é, Padre Antônio, pelo fato de alguns sacerdotes, atualmente até, eu diria o que, uns 6, 8, 10, estão
intensamente na mídia, eu digo na mídia em geral, no Instagram ou na televisão, e especialmente no YouTube. Então, isso, eu percebo assim, as pessoas exatamente se posicionando, tipo, ou aplaudindo ou pichando. Quer dizer, percebo, isso é muito ruim, né? Eu não estou dizendo que é ruim os padres irem para a mídia. O problema é que, a partir daí, se um padre tem uma linha A e vai para a mídia, e aí, em contrapartida, tem um outro padre que não é da mesma linha dele, de uma linha diferente, não contrária, mas diferente, aí já leva as pessoas... E olha, o padre A, ele tem... então, isso, assim, eu sinto que isso é uma artimanha, assim, do mal, para, em vez de nos levar ao sacerdócio, fica a gente, assim, perdendo tempo. E eu percebo isso muito, isso acontece muito, ficar discutindo, no meio da igreja, discutindo a linha do padre A, da linha do padre T, do padre B e C, e acaba longe da palavra, daquilo que a igreja está nos trazendo naquele dia. Acho assim uma terrível artimanha que nos distrai. A gente, não, é até interessante, de repente eu até acho que é importante, eu, Laura, como católica, que eu tenho que fazer, cabe a mim, Laura, comentar sobre o padre A. Não sinto que cabe a mim comentar sobre o padre A que está lá e o outro padre B que está ali. Eu tenho que, efetivamente, não sei, não acho que isso tenha dado bons frutos. A igreja está refletindo muito sobre essas coisas, porque, de fato, não dá hoje para a gente fazer o que a igreja tem que fazer, que é evangelizar, prescindindo desses novos meios de comunicação, né? Não, como não deu há 70 anos atrás para prescindir da TV, do rádio, né? Hoje não dá para prescindir da internet, mas ela tem uma outra linguagem, ela tem um outro jogo, ela tem uma outra maneira de chegar na vida das pessoas, enfim. Então tem os seus desafios próprios. E hoje, se tem uma coisa que está fazendo, principalmente os bispos terem que pensar, botar a cabeça para funcionar, né, com relação a isso, como abraçar esse desafio que é cheio de oportunidades, mas que também é cheio de problemas, né? Se de fato isso hoje é uma questão, eu acredito que durante um bom tempo a gente vai ter um pouco de dificuldade para arrumar esse meio de campo, né? Por exemplo, uma das coisas que é mais evidente, né? A internet, ela tem um alcance, enfim, vamos dizer assim, geográfico ilimitado, né? Então, eu tenho acesso aqui no Rio de Janeiro a conteúdo que é feito na Polônia, nos Estados Unidos, né? E, é claro, é feito em outras realidades, com outras linguagens, com outras perspectivas e coisas que podem ser muito interessantes. Só que eu vivo o meu dia a dia no Rio de Janeiro, nessa realidade aqui, com essas pessoas concretas e reais aqui, né? Com esses desafios daqui, e é aqui que eu interajo, na prática, né? Então, como aproveitar o que vem de lá, sem esquecer que os meus laços de obediência, de colaboração, estão com as pessoas daqui. Isso é um desafio, né? Não é nada bom, por exemplo, e eu acho que os padres que falam que tem um alcance de internet muito grande, então eu acho que eles têm consciência disso, porque não ter consciência disso seria trair demais aquilo até que a gente estuda, né? Quando vai se formar para o sacerdócio. Eles têm consciência de que eles não são super párocos, por exemplo, né? Um padre que vive a vida real, o ministério dele, que é um ministério sacramental, portanto, é um ministério que tem a ver com a sua presença, com a sua situação real ali, né? Um padre que vive numa área X do Brasil, ele não é o pároco, a não ser que ele more no Meier, ele não é o pároco das pessoas que estão no Meier, né? Então, tudo de bom que ele pode oferecer
pode ser absorvido, pode ser, né, recebido pelas pessoas, contanto que nem ele dê essa impressão, nem as pessoas entendam que ele é o pároco delas, porque não funciona desse jeito. Porque é maravilhoso ser paroquiano de um padre que nunca dá problema, nunca te exige nada, nunca só está ali, né, nos momentos em que ele está pronto, como a gente está aqui pronto agora, né, com uma estrutura sorridente, né, e tal. Deve ser maravilhoso contar com um pároco assim, como, aliás, deve ser maravilhoso ter paroquianos que eu nunca tenho que ouvir, nunca tenho que tocar, nunca tenho que corrigir, nunca, né? Só que isso não é igreja, certo? Então, esse ambiente de internet é um instrumento de evangelização, de sensibilização, de formação, mas não é a igreja, não é um ambiente igreja, não se identifica com um ambiente igreja. Ambiente igreja tem a ver com reunião, gente vivendo junto, gente aprendendo junto, um chamando a atenção do outro, um trazendo problema para o outro, e por aí vai. Então eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é que isso pode ser perdido de vista, né? Então, na verdade, qual é o desafio? Para os que estão se expondo na internet, por exemplo, os sacerdotes que têm um alcance muito maior de internet, em nenhum momento se sentir pressionados a abraçar essa tarefa de serem os párocos do Brasil ou do mundo, porque isso seria um equívoco absoluto. É verdade que a doutrina é a mesma em todo lugar. Então a gente está tirando aqui de perspectiva pessoas que falam contra a doutrina, para um lado ou para o outro. Tira, né? A gente está dentro daquilo que é a doutrina da igreja. A doutrina é única em todo lugar. Só que a vivência, o dia a dia, o estar com, isso também é parte, né, do ser igreja. Isso é próprio de cada situação concreta, onde as pessoas realmente vivem, têm os problemas delas, os desafios delas, as limitações delas, a plataforma de apostolado delas, ali no mundo real onde elas estão. Então, o padre não pode abraçar esse tipo de cobrança que alguém possa até ter sobre ele, né? Ou essa fantasia que ele possa criar para si próprio, né? Por outro lado, o povo não pode entrar numa dessa, de achar que o melhor padre do mundo é aquele que eu nunca vou ver na minha frente. Né? Que nunca vai titubear na hora de dar uma resposta, né? Porque, inclusive, aquele que está, ele titubeia. Né? Ele não está titubeando ali, porque ali aquilo é preparado, é natural, é um ambiente de meio de comunicação. Né? Então, se a coisa ficar, esse terreno ficar limpo na cabeça de todo mundo, nesse momento não está limpo. Por isso aqui, né? Beleza. Um grande abraço, vai dar muito certo. Enquanto isso não estiver limpo, a gente vai ter essas interferências, né? Então, um padre, eventualmente, que tem um apostolado no ambiente de internet, em algum momento se sentindo engolido por isso, esmagado por isso, que eu imagino a quantidade de expectativas e idealizações que o pessoal não joga em cima, né? Por outro lado, o padre que não tem esse apostolado, mas tem um apostolado de vivência cotidiana com os fiéis ali, às vezes se sentindo menosprezado ou comparado, porque alguém tem a brilhante ideia de dizer que ele não é o padre fulano ou beltrano. Ai. Entendeu? Então, esse tipo de ingenuidade ou esse tipo de infantilidade, eu acho que com o tempo vai sendo corrigido, porque o próprio contexto está andando, então as coisas aos poucos vão andar. Mas nesse momento, como você falou, eu acho que há um pouquinho de confusão nisso. A impressão que eu tenho é que se deve muito a isso. A melhor pessoa do mundo, então o melhor pároco do mundo, é o que não me chama atenção, é o que eu ligo na hora que ele vai falar, na hora que eu ligar a internet, né? E o melhor paroquiano do mundo é o que também não fala comigo. Eu posso falar o que eu quiser e ele vai ouvir e não vai contrapor nada, e não vai colocar questionamento nenhum. Só que essas duas pessoas não existem na realidade, tá? Então a gente tem que entender isso e administrar esse negócio. Padre Antônio, com isso que o senhor falou, o senhor trouxe o padre aí especificamente. Agora eu queria falar do padre como pároco, né? A nossa relação com o pároco, a relação de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos ouvindo com o seu pároco, né? Enquanto o senhor falava, eu refletia nisso, como é que eu estou vivendo a minha relação com o meu pároco,
Como é que eu estou? Será que eu estou atendendo as expectativas? Como é que... Né? Me fez pensar nisso, né? Então, isso é algo bem concreto. Isso sai da coisa dos sonhos, né? Sai da reflexão em cima da internet. Isso é algo bem concreto. Então, eu queria fazer uma pergunta bem concreta, porque o senhor é pároco, né? Então, o senhor, não sei quantos paroquianos o senhor tem, mas assim, como que, de uma forma geral, eu não vou dizer assim, trabalho, não. Trabalhar aqui, ali, não. Mas, assim, para a gente poder se ajudar, né? Como que eu posso contribuir na minha paróquia? O que o senhor espera? Né? Como é que a gente pode ajudar um pároco numa paróquia? E, assim, se é um pároco que eu não me sinto, assim, muito a ver, ou se é um pároco que eu tenho, assim... eu sinto mais afinidade com o vigário paroquial do que com... Como é que a gente pode viver isso melhor, Padre Antônio? Eita ferro. Ô, Laura, eu acho que, na realidade, isso tudo tem a ver com relacionamento, só que transferido para a realidade de igreja. Qual é o problema quando acontece isso? É que igreja, a gente idealiza demais os relacionamentos. E como se um relacionamento pudesse, por exemplo, dar tudo o que a gente precisa. Então, o meu relacionamento com o meu pároco vai me dar apoio, risadas, que mais? Tudo que eu preciso, né? Afeto, consolo, inteligência, assim, perspicácia. Gente, e oração. Na vida da gente, a não ser o nosso relacionamento com Jesus direto, né? Nenhum relacionamento, ele é capaz de preencher todas as nossas expectativas ou até as nossas necessidades. O nosso relacionamento com o papai ou a mamãe já não é assim. Né? O problema é que às vezes a gente fica com isso mal resolvido, aí a gente transfere depois para o professor, depois para o marido, para a esposa, para o padre. Né? Então, tirar da cabeça que o meu relacionamento com o meu pároco tem que ser um relacionamento que por inteiro me preencha. Não, como você falou, existem simpatias, antipatias, empatias e sei lá mais o quê, né? E tudo bem que exista isso, sem problema. Das duas partes, da parte do padre e da parte do povo. O que a gente não pode perder de vista é que, mesmo que a gente tenha uma série de coisas que façam a gente não estar tão próximo, o que faz a gente estar próximo é o centro, tá de pé. Esse cara que está aí, ele é Cristo aqui para mim. Ele é sinal apontando a Cristo para mim. Essas pessoas que estão aqui comigo são o meu povo, o povo que Deus me confiou, e o meu desejo é que eles, através da minha presença, olhem para Cristo. Se isso está de pé, o resto todo a gente leva, entendeu? Agora, quando isso não está de pé, o resto todo vai embolar. Ou a antipatia vai chegar no ponto do insuportável, ou a expectativa vai chegar ao ponto de uma paixonite, que às vezes tem, né? As pessoas que ficam meio, né, fora da casinha, né, com o padre, existe, né? Então, esse tipo de coisa acontece quando a gente perde o que o padre deve ser. Voltando para o início lá, né? Como é que você falou, como é que a gente pode ajudar o pai? Eu estava assim, meu Deus, o que eu respondo? Né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria que o meu povo lembrasse é que eu posso não ser a pessoa mais simpática do mundo, eu posso não ser a pessoa mais afetuosa do mundo, mas eu estou ali tentando dar o meu melhor. E eu sei que não consigo corresponder a todo mundo, e eu sei que o meu melhor não é o melhor do mundo. Mas eu gostaria muito que todo mundo visse ali que o meu compromisso com Jesus é grande. E que o meu desejo é que cada um, no seu lugar e da sua maneira, possa viver de uma maneira melhor do que eu consigo o seu próprio compromisso com Jesus. Se isso consegue ser visto para mim, o resto, minha filha, é resto, né? Se cada pessoa que vai à igreja entende, bom, o meu padre às vezes é meio grosso,
para eles, né? Porque eu sou português. Em Portugal eu seria uma lady, mas aqui no Brasil eu sou grosso, né? Então, o meu pároco é grosso, o meu pároco, às vezes, ele não é afetuoso, mas o que eu vejo é que ele tem um compromisso muito sério com Deus. Do jeito dele, ele está tentando fazer o melhor. Vou fazer o mesmo. Lá no meu trabalho, lá na minha escola, não quero ninguém enfiado dentro da igreja o dia inteiro. Eu quero que as pessoas sejam cristãs. E cristão é luz do mundo. Então, vamos lá. Para onde Deus te mandar, seja a luz do mundo. Então, havendo isso, o resto é resto, né? Agora, óbvio, dentro do ambiente de igreja, a gente gostaria que as pessoas fossem mais colaborativas, ou vissem mais o ambiente onde elas estão, não como um nós e eles, né? Uhum. Eu estou aqui, o padre é quase que um prestador de serviços e tal, mas como, de fato, um nós, né? Que compreende todo mundo. Essa aqui é a casa de Deus, é a nossa casa, né? Eu não preciso esperar que o padre faça uma coisa que eu, por exemplo, posso fazer, né? Tudo não tem que ser feito pelo padre, né? Quer dizer, isso é uma consciência que as pessoas vão pegando aos poucos, que não tem nem tanto a ver com o relacionamento delas com o padre, tem a ver com a visão de igreja. Enquanto você acha que a igreja é o padre, meu amigo, coisas que você pode e deve fazer, né? Tem uma pessoa de rua lá na rua, padre, o que você pode fazer? Cadê a presença da igreja? A presença da igreja é você, vá lá e faça. Né? Uhum. Vá lá e faça. Então, eu acho que, no geral, o que a maioria dos padres esperaria não é muito além disso, não. Uhum. Sabe? Mas, repito, isso tem a ver com a questão de relacionamentos que não são especificamente problemáticos na igreja, mas a gente traz para a igreja o modo como a gente se relaciona. E na igreja ainda há a coisa do idealizar os relacionamentos. Né? Uhum. Um relacionamento tem que me trazer tudo, né? Ou tem que ser o melhor do mundo. Nem sempre dá para ser o melhor do mundo, vai ser o que der para ser. Mas o que não pode faltar, o que não pode falhar, é essa visão de fé. Uhum. Né? A gente está junto aqui, a gente está buscando juntos a Cristo. A gente não está olhando um para o outro, a gente está olhando junto para Ele. Uhum. E aí muita coisa no meio do caminho vai sendo percebida, muitos valores vão ficando em evidência, né? Eu acho que não é muito além disso, né? Mas tem muito a ver também com o modo como a gente pensa a igreja, como a gente pensa o lugar da gente na igreja. Então, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Os colegas que estão eventualmente assistindo e que pensam diferente poderiam trazer outras coisas, né? Mas eu acho que basicamente, assim, para mim o que vem é isso. Eu queria assim, só concluir, que eu acho importante isso que eu vou falar agora, que assim, a nossa parte como ovelhas, né, como leigos, né, a gente orar diariamente por aquele que o Senhor colocou ali como pastor, naquele lugar onde eu vivo, naquela igreja onde eu participo. Acho que não deveria ter nem necessidade, mas às vezes a gente corre o risco de esquecer. E eu acredito que Deus pede isso de nós. Eu creio de todo o coração, acho que os documentos da igreja confirmam isso, né? O catecismo da igreja também, acho que o Papa Francisco frisa isso também. E o pároco espera, né? Conta com a oração de cada um, com aquilo que cada um sabe, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma dezena do terço, um terço, participar de uma missa, uma oração que seja, uma jaculatória que seja, pelo padre, pelo pároco. Acho que nesse momento que a gente vai viver o Dia do Padre é importante, para nós leigos, a gente lembrar, deixar que o Espírito Santo lembre isso de nós, porque realmente a gente corre esse risco de sempre exigir, cobrar mais do padre em relação a todos os problemas que acontecem, e é bom que nesse momento a gente lembre, né, o Espírito Santo possa vir, Nossa Senhora possa nos ajudar e com toda a doçura dela, olha, e hoje
Você já rezou uma Ave Maria? Então, acho que era importante isso, a gente poder ter um momento, em alguma hora do dia, de orar pelo sacerdote, pelo padre. Isso a gente espera, essa é uma das coisas que a gente espera. E é claro, Laura, aí falando como padre, né, que o padre tem que corresponder a algumas expectativas, isso é fato, né? Se você se coloca, a gente acredita que foi colocado, mas a gente deu sim, né? Se você se coloca numa determinada posição, as pessoas têm o direito de esperar algo. Isso é fato. E é preciso que o padre também não esqueça disso, porque seria uma infantilidade. As pessoas não podem esperar nada de mim. Como? Deveriam, né? Então, é claro que as pessoas devem esperar algo do padre. E o padre deve ser capaz de corresponder a algo. O problema é que, apesar disso, né, as pessoas podem esperar coisas demais ou coisas que não deveriam ser muito, né? Vamos dizer assim, não estão muito no raio de ação do padre, mas a gente tem uma imagem, talvez, do padre não como um sacerdote, mas como um super-herói, um super-homem, né? Isso é uma coisa bem de Brasil, bem de Portugal, né? Em Portugal, padre é sempre o senhor padre, né? Então, sempre, mesmo quem não é de igreja. É engraçado isso, né? O senhor padre pode, né? O senhor padre pode. Na França, o pessoal só não te chama de bonito, né? Mas o resto, né? Te chamam, né? Mas a gente herdou isso muito, né? De Portugal e tal. Uma certa figura do padre quase como um super-herói. Então, nesse ponto, a coisa começa a ficar difícil. Quer dizer, às vezes a expectativa ela está um pouco além do que o cara tem condição até de oferecer. Ou, eventualmente, como acontece com todo mundo, e a gente está num mundo muito louco, né? E os padres não estão numa bolha, né? A gente está num mundo de muita incerteza, então tem muita coisa mudando. E algumas coisas nessas mudanças não ficam tão claras. Então, às vezes, o próprio padre, né, pode estar num momento de vida complicado, cansado, ou se questionando a respeito de se está valendo a pena o que ele está fazendo ou não está. Pode pensar isso, por que não? Né? E aí, nessas horas especificamente, corresponder fica difícil. Como fica difícil para uma mãe de família, para um pai de família, para um patrão numa empresa ou para um funcionário numa empresa. Então, não perder de vista que a gente está lidando com um ser humano que não está pronto, né? E administrar isso todo mundo junto. Então, o padre, sabendo que as pessoas, sim, têm o direito de cobrar algo dele, eu tenho o direito de cobrar alguma coisa do meu médico, não tenho? Eu tenho o direito de cobrar alguma coisa do meu dentista, né? Eu tenho o direito de cobrar alguma coisa dos professores do meu filho. Pronto, eu tenho o direito de cobrar alguma coisa do meu padre. Ok, faz parte, né? Então, o padre, entendendo isso e sabendo que, por conta do chamado dele, existem coisas que são, assim, que não se pode abrir mão, né? E existem coisas que, se ele falha naquilo, ele tá jogando pela janela o ministério dele, né? Por outro lado, o povo, entendendo, olha, eu tenho o direito, sim, de esperar algo do meu padre, mas ele também tem uma vida com questionamentos, com momentos que não são todos iguais, né? Ele também não tem como dar conta de coisas que, de repente, não tem nem sequer a ver com a formação dele, né? Ou com aquilo que é exatamente o ministério dele. Então, moldar as expectativas dos dois lados, né? Um padre que acha que ninguém tem direito de esperar nada dele é um garoto, não tinha que ter sido ordenado padre, não tinha que ter nada, né? Porque uma criança é alguém de que a gente talvez não espere tanto, né? Mas um adulto. Por outro lado, um povo que acha que o padre não pode parar, não tem direito, né, de ter um dia, de repente, mais adoecido ou alguma coisa assim, que ele tenha que dar um ritmo menor para a atividade dele. É um povo que também ficou infantilizado, né? Então tá todo mundo ali, papai, 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 e aí não é desse jeito, né? Então, jogar com tudo isso, eu acho que é o desafio num ambiente, por exemplo, de paróquia, que é onde um católico normal, né, mediano, vive, né? Um católico mediano não vive na internet, né, porque na internet ele não vive vida de igreja.
Você tem outras realidades eclesiais onde as pessoas vivem, mas todas elas são muito parecidas com isso que é uma paróquia, é uma comunidade de pessoas que vivem juntas. Não é uma agência de prestação de serviços religiosos, né? Eu vou lá, o padre, peraí, de onde é que você surgiu, cara? Bem-vindo, bom dia, né? Quem somos nós, né? Então, não é uma agência de prestação de serviços religiosos, né? Mas é uma comunidade onde a gente vai caminhando junto e aprendendo a regular essas coisas todas. Padre Antônio, eu queria, assim, a última coisa em relação a isso, falar, eu acho importante. O dia que eu descobri que existe um documento na igreja chamado Maternidade Espiritual, aquilo me fez um bem imenso, porque a gente já vivenciava isso aqui, isso é algo bem da comunidade, é bem da Doris, é um legado dela, a gente aprende desde os primeiros dias que a gente vem para cá a olhar o sacerdote assim como aquele que Jesus chamou e escolheu, e que a gente pode esperar, mas que a gente precisa ajudar no que couber a gente, no que a gente puder fazer. E uma das formas concretas que a gente tem de ajudar o sacerdote é pela nossa oração, concretamente, né? Então, o dia que eu já vivi isso aqui na comunidade Bom Pastor, vi que existia isso, né? Essa maternidade espiritual, eu fiquei encantada, porque alguns de nós aqui na comunidade Bom Pastor, e eu sei que outros irmãos também, experimentam esse chamado. A gente está no mês de chamado, no mês de vocação. Então, talvez numa outra oportunidade a gente falar, mas acho importante. Acho que poucas pessoas sabem, não acho que essa expressão, eu acho que ela ainda é muito escondida, não é muito visibilizada, mas existe uma realidade, existem grupos, pessoas que estão envolvidas nesse chamado de maternidade espiritual, que é cada uma com a sua característica, mas, em resumo, de usar parte da sua vida para interceder pelo sacerdote. Normalmente, acho que todas essas pessoas têm um carinho todo especial por Santa Teresinha, que a gente aprende isso com ela. Então, acho importante, nesse momento, a gente falar isso aqui. Sei que o senhor sabe de algumas, e isso é algo que me comove muito. Não sei onde estão todas essas. Algumas dessas eu conheço pessoalmente, outras eu conheço de internet. Aqui na nossa comunidade Bom Pastor, temos um grupo de pessoas que experimentam esse chamado à maternidade espiritual. Entre essas pessoas, algumas são mães biológicas mesmo, outras não são mães, são solteiras, mas tanto umas como outras sentem esse chamado da maternidade espiritual. Especificamente, o que é isso? Interceder pelo padre. Maternidade espiritual dos sacerdotes significa olhar para o padre como talvez Nossa Senhora olhava para Jesus, né? E não é uma coisa assim tão falada, porque é alguma coisa que exige maturidade, né? Uma mulher só pode ser mãe quando ela está biologicamente, né? Quando ela está madura, inclusive biologicamente, psicologicamente, né? É preciso que haja um certo tipo de maturidade. Maternidade espiritual dos sacerdotes, né? Esse cuidado materno pelo sacerdote exige maturidade, tanto emocional quanto espiritual, justamente para que seja maternidade, não seja uma embolação afetiva, não seja uma maternidade doentia, porque existem mães meio doentes, né, que não querem que o filho cresça, que não, né, que ficam pegando no pé e por aí vai, né? Então, por isso a igreja, ao mesmo tempo que incentiva isso, não passa isso como se fosse um chamado para todo mundo, porque exige que sejam pessoas humanamente e espiritualmente maduras, capazes de, no silêncio, no escondimento, como Nossa Senhora, né, que estava no cantinho, né, acompanhem o sacerdote com as suas orações. Eu acho que uma palavra boa é com o seu cuidado. Né? Então, não é a coisa da mãe
doente que passa a mão na cabeça do filho até quando ele merecia uma repreensão, né? Mas é a mãe que cuida. E às vezes cuida de longe, cuida com o olhar, cuida com o silêncio, né? Cuida com um detalhe que pode ajudar o filho, mas sem invadir e por aí vai, né? Então, como você colocou, é um chamado que Deus faz a muitas pessoas, especialmente mulheres. É um chamado que muita gente tem descoberto, né? De fato, hoje se fala um pouco mais disso, né? Mas é algo que exige maturidade. O que, de fato, a igreja pede de todos os fiéis, né, é que orem pelos seus sacerdotes, pelos seus líderes, lembrando, né, de uma passagem que a gente viu na festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, né, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava continuamente por ele, né? Então, isso é uma prática da igreja desde as suas origens, né? Sustentar com as suas orações aqueles que devem dar a vida por ela no dia a dia, no pastoreio. Então, isso a igreja, de fato, espera de todo fiel católico. Então, na sua comunidade paroquial, reze pelos padres da sua comunidade, reze pelo seu bispo, né? Porque são tarefas desafiadoras que a gente encontra no dia a dia e sem o sustento da oração da igreja, que se percebe nitidamente, né? A gente fica vulnerável, né, a muita coisa. Então, o chamado de orar pelos sacerdotes, esse é para todo mundo e deve ser acolhido com afinco por todo fiel cristão. Então, fica como o nosso convite aí para os irmãos e irmãs, né, não deixe terminar o dia de hoje sem rezar um pouquinho pelo seu padre ou pelos seus padres, se tiver mais de um na sua paróquia, pelo seu bispo, né, pedindo a Deus que esses homens sejam conduzidos pelo seu Espírito Santo e sejam fiéis à vocação, ao chamado que Deus lhes fez. Eu queria, nesse momento, Padre Antônio, colocar a sua vida, o seu sacerdócio e o sacerdócio de cada padre no coração imaculado de Nossa Senhora. Que lugar, não pode ter lugar melhor, né, do que em oração colocar a sua vida, seu sacerdócio, os desafios que o senhor tem, os embates, né, aquilo que está dando coragem, aquilo que está desencorajando no coração de Nossa Senhora, porque Jesus nos ensinou a olhar para ela, né? E ela está olhando para cada um de nós e de uma forma especial para cada sacerdote, colocar o Senhor e cada sacerdote, os nossos bispos, no coração imaculado de Nossa Senhora, nossa mãe querida, que ama tanto o sacerdote, que ama tanto o Senhor, junto com os irmãos que estão conosco, né? Dizendo: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Valeu. Irmãos, Deus abençoe muito. Laura, obrigado pela partilha de hoje. Espero ter dado voz a algumas coisas que os padres gostariam de falar. Espero não ter errado muito. E colocado no coração dos irmãos o desejo da gente viver uma profunda maturidade humana, cristã, na nossa vida de paróquia, de comunidade, para que a gente possa dar fruto e possa testemunhar o amor de Jesus e por Jesus nesse nosso mundo que precisa tanto, né? Então, amém. Vamos nós, amém. Tá bom? Amém. Abração, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.